Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem-chave, né? Romanos, capítulo 5, do 1 ao 21. Muitos dizem que é o coração do livro. Com certeza, é um texto fundamental. E para nos guiar, temos aqui uns comentários teológicos bem bons, anotações de Bíblia de estudo. A ideia é tentar entender o que Paulo quer dizer com as consequências práticas da justificação, sabe? Tipo, Deus nos declara justos. E aí? O que muda mesmo? Exato. E ele conecta isso com a história toda, né? Comparando Adão e Cristo, figuras que definiram o rumo da humanidade. Isso. Nossa missão aqui, então, é desempacotar essas ideias e ver por que elas ainda falam tanto com a gente hoje. Perfeito, essa passagem é tipo uma ponte. Paulo acabou de explicar o como da justificação pela fé e agora ele mostra os resultados disso na vida e como isso tudo se encaixa na história maior da redenção. É denso, mas, nossa, transformador. Legal. Então vamos lá. Primeira parte, versículos 1 a 11. Os frutos da justificação. Se a justificação é esse ato de Deus, um decreto, digamos, a pergunta é: e daí? Quais os efeitos práticos disso? Bom, primeiro é bom firmar o que é a justificação, né? As fontes batem muito nessa tecla. É um ato declaratório, um veredito legal de Deus. Ah, não é uma coisa que acontece dentro da gente de cara. Inicialmente, não. É algo que Deus faz por nós, baseado no que Cristo fez. A gente recebe pela fé. É na hora, completo. Ou você está justificado ou não está, sem meio termo. Entendi. Uma mudança de status legal, então. E o primeiro fruto disso, lá no versículo 1, paz com Deus. Isso aí é mais que só sentir calma, imagino, né? Ah, com certeza. É muito importante diferenciar a paz com Deus da paz de Deus. A paz de Deus é aquela sensação boa, interna. Mas a paz com Deus aqui é objetiva. Objetiva como? Significa que a guerra acabou. A hostilidade entre nós e Deus por causa do pecado. Fim. Fomos reconciliados por Cristo. Como os comentaristas falam, é uma mudança real de relacionamento. De inimigos, debaixo da ira, passamos a ser aceitos. Essa é a base de tudo. Entendi. A paz resolve o passado e o presente? O versículo 2 fala de acesso à graça. Soa como ter passe livre, né? Acesso VIP. É uma ótima imagem. A palavra grega usada, prosagoge, dá essa ideia mesmo. Ser introduzido, tipo na presença de um rei. Ou ter acesso a um lugar sagrado para adorar. Ou até chegar num porto seguro. Faz sentido. E o futuro, também no versículo 2, esperança da glória. Confesso que esperança às vezes me soa meio... tomara que dê certo. É isso? Não. No jeito que Paulo usa, esperança não é desejo vago, é uma expectativa confiante, alegre até, baseada nas promessas firmes de Deus. É a certeza de que um dia a gente vai participar da glória dele. Participar como? Ver o esplendor dele, ser transformado à imagem de Cristo, receber um corpo novo, glorificado, até a criação vai ser liberta. É uma esperança tão sólida que o texto diz que a gente se gloria nela, exulta. Mas a vida agora nem sempre é gloriosa, né? E Paulo não foge disso. Ele fala de tribulação, sofrimento. Como assim alegria no sofrimento? Está nos versículos 3 a 5. Se alegrar na dificuldade. É muito estranho. Parece mesmo, né? Mas ele não tá falando pra gente gostar de sofrer. A alegria não tá na dor pela dor. Tá nos resultados disso dentro do plano de Deus. Que resultados? Ele descreve tipo uma cadeia, sabe? A tribulação, essa pressão, klipsis em grego, produz perseverança. Mas não é aguentar quieto, é uma resistência firme. Upomone. Essa perseverança gera experiência, dokime. Um caráter provado, tipo metal refinado no fogo. E esse caráter aprovado fortalece a esperança. Ah, entendi o processo. Uma fonte até usa a imagem do tríbulo romano, que era usado para separar o trigo da palha com pressão. As dificuldades podem nos purificar, se a gente está na mão de Deus. Faz sentido, esse refinamento. Mas como a gente sabe que essa esperança que nasce ali no meio da dificuldade é para valer? Que não vai falhar lá na frente?
É aí que entra o amor de Deus derramado no coração, versículos 5 a 8. Exatamente. Essa é a garantia, a âncora. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Interessante isso do Espírito. Sim, e alguns estudos apontam uma coisa legal nos verbos. O Espírito nos foi dado, ação no passado, completa, mas o amor é derramado, ação que continua abundante. E Paulo descreve esse amor de um jeito, uau! Como? Primeiro, é abundante, derramado com vontade. Segundo, totalmente merecido. Olha a lista que ele usa para descrever a gente. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Nossa, ele não alivia. Não mesmo. Para mostrar que a causa do amor está em Deus, não na gente. E terceiro, o mais forte. Esse amor foi provado. Na prática. Cristo morreu por nós. No tempo certo. Justamente quando a gente era tudo isso aí. A cruz é a prova máxima. O custo para Deus e a nossa condição. Mostra a profundidade. Exato. E essa prova leva a uma confiança ainda maior no futuro. É o que está nos versículos 9 e 10. A certeza da glorificação. A lógica parece ser: se Deus fez o mais difícil, que era morrer por inimigos. Com certeza, vai terminar a obra agora que somos amigos, filhos. Precisamente. É o argumento do maior pro menor. Se fomos justificados pelo sangue dele, reconciliados pela morte dele, quanto mais agora, já reconciliados, seremos salvos da ira final pela vida dele. A vida ressurreita de Cristo garante isso. A justificação agora é tipo uma garantia do futuro. Isso. Como ele diz depois em Romanos 8, quem Deus justificou também glorificou. É uma corrente que não quebra. E para fechar essa parte, versículo 11. Alegria em Deus. Não só nas bênçãos, mas nele mesmo. Parece o ponto mais alto. Sim, é o cume. A alegria mais profunda do cristão não está só nos presentes, mas no doador. Como disse um pensador lá atrás, se a gente se gloria em ter Deus como nosso Deus, tudo mais está incluído. Achar nossa alegria nele, esse é o alvo. Uau! Impressionante ver esses frutos todos. Mas aí, Paulo dá uma virada, né? Versículos 12 a 21. Ele amplia muito o foco, começa a comparar Adão e Cristo. Por que essa comparação justo agora? Parece mudar de assunto. Mas não muda, tem uma conexão forte. Muitos comentaristas veem aqui o clímax do argumento da justificação e, ao mesmo tempo, a ponte para o próximo assunto, que é a santificação, a vida prática. Ah, faz sentido. Essa comparação Adão-Cristo vai na raiz do problema humano e mostra o tamanho da solução de Deus. Paulo está dizendo, olha, assim como a humanidade inteira foi afetada pelo que um homem fez, Adão, certo? Assim também a salvação para muitos vem pelo que um homem fez, Cristo. Para esse paralelo funcionar, é chave entender Adão como figura histórica real, o cabeça da raça. Paulo parte daí, ele está ligando a nossa situação individual com a coletiva. Ok, vamos analisar então. Começando com Adão, versículo 12. Como que o pecado e a morte entraram na história, segundo Paulo? Bem direto, por um homem só, Adão. Pelo pecado dele, a morte entrou, como consequência, e essa morte se espalhou para todo mundo. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Como assim? A gente não estava lá no Éden. Tação. Paulo vê a humanidade ligada a Adão, nosso representante. De alguma forma, o pecado dele nos implicou. Pensa talvez no fundador de uma nação, como as ações dele afetam gerações. A consequência foi universal, morte. Física e espiritual, a separação de Deus. Mas aí tem uma coisa nos versículos 13 e 14 que intriga. E quem viveu entre Adão e Moisés, antes da lei? Paulo diz que o pecado existia, mas não era levado em conta do mesmo jeito. Só que eles morriam. Como explica? É um ponto que pede de atenção. O argumento de Paulo é, mesmo sem a lei de Moisés para dizer isso é transgressão, o pessoal nesse período pecava. Contra a luz da consciência, da natureza, como ele já tinha dito antes. Certo. E a prova disso, a prova de que o pecado estava lá e tinha consequências,
é que a morte reinou sobre todos eles, mesmo sobre quem não pecou igualzinho a Adão, desobedecendo uma ordem direta. Se a morte, que é o salário do pecado, reinou geral, É porque a culpa e as consequências do pecado de Adão atingiram todo mundo, mesmo antes da lei de Moisés. exatamente, a morte universal prova a conexão universal com o pecado de Adão, entende? Ok. Então, resumindo o lado de Adão, verso 15 a 19. Por causa daquela única mancada dele, a raça humana toda ficou debaixo do pecado, da morte e da condenação. É isso. Isso. Paulo reforça, a ofensa de um levou à condenação de todos. A desobediência de um constituiu muitos como pecadores. Por causa do pecado, a morte virou uma tirana sobre a humanidade. Essa é a herança sombria de Adão. Mas ufa, a história não acaba aí. Entra Cristo, o segundo Adão, e Paulo usa a expressão muito mais algumas vezes. Versículo 15 e 17. Como a obra de Cristo não só conserta, mas supera, e muito, o estrago de Adão. Ah, aqui a comparação fica poderosa. A graça de Deus e o presente gratuito que vem por Jesus são superabundantes. O que a gente ganha em Cristo é muito maior e melhor do que o que perdeu em Adão. Não é só voltar ao 0 a 0. Muito mais. O que isso significa na prática? Ele mostra uns contrastes fortes. Por exemplo, a transgressão de Adão levou à condenação de todos. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo cobre muitas transgressões, não só de Adão, mas as nossas também, e leva à justificação, um veredito de justiça. Cobre muitas ofensas. Legal isso. Outro contraste. Por causa de Adão, a morte reinou. Mas por meio de Cristo, quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça vai reinar em vida. Olha a virada, de escravo da morte para rei em vida. Uau! Reinar em vida, forte isso. E mais um. A desobediência de Adão fez muitos serem pecadores. Mas a obediência de Cristo, a vida perfeita, a morte na cruz, faz muitos serem justos. A justiça dele é colocada na nossa conta. A solução supera o problema em tudo. Incrível. E a lei de Moisés, que veio entre Adão e Cristo, qual o papel dela? Versículo 20 diz que ela veio para aumentar a ofensa. Piorou as coisas. De um jeito sim, mas com um propósito. Paulo diz que a lei sobreveio para que a ofensa ao voltasse. Tipo, ela não criou o pecado, mas jogou luz nele. Como um raio-x que mostra o tamanho do problema. Deixou claro que ninguém conseguia cumprir tudo. Entendi. Ela expôs o problema. Exato. Mas aí vem o paradoxo divino. Justamente onde o pecado ficou escancarado, abundante, por causa da lei, a graça de Deus superabundou. A lei, mostrando que a gente não consegue se salvar sozinho, acaba empurrando a gente para a única saída, a graça em Cristo. Expõe a doença para a gente buscar o remédio. Isso. E aí chegamos no clímax, versículo 21. Depois de mostrar o reinado do pecado e da morte por Adão e a superabundância da graça por Cristo, qual a conclusão? Quem vence no final? A conclusão é um grito de vitória da graça. Paulo diz, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça reina. Sim. O reinado do pecado que trazia morte foi destronado. Agora, quem reina é a graça. E ela não reina de qualquer jeito, mas pela justiça, a justiça de Cristo dada a nós. E o resultado desse reinado é a vida eterna, tudo por meio de Jesus. É a virada completa no legado de Adão, um novo domínio de vida, de esperança. Que jornada por esses versículos, hein? Fomos dos resultados da justificação na vida pessoal, paz com Deus, acesso à graça, esperança firme que cresce na dificuldade, sentir o amor de Deus, a certeza da glória, alegria nele. Isso. E depois essa visão gigante, cósmica. Exato. O impacto terrível de Adão, trazendo pecado e morte para todos, e o impacto infinitamente maior de Cristo, com graça que transborda justiça e vida eterna.
É uma passagem rica demais, né? Cheia de boa notícia. E talvez um ponto para a gente continuar pensando é essa ideia de solidariedade, de representação. Como que as ações de uma pessoa só, Adão ou Cristo, têm esse efeito tão gigantesco em todo mundo ligado a ela? É verdade. Faz pensar na nossa conexão uns com os outros, né? Seja na queda, seja na redenção. Exato. E a provocação final talvez seja o que significa na prática mesmo, no dia a dia, viver debaixo desse reinado da graça pela justiça. Como que essa realidade deve moldar o jeito que a gente pensa, age, se relaciona, vê o futuro. Fica aí pra gente refletir.